Somos o grupo 16 e nosso tema é Associação entre o microbioma oral e câncer. Para começar, iremos dar a definição do que é microbioma humano, o que é microbioma oral e o que é câncer. O microbioma humano é a soma de todos os micro-organismos que residem nos tecidos e fluidos humanos, compostos principalmente de bactérias. O microbioma oral é um dos mais dinâmicos e diversificados microbiomas do organismo humano, devido à grande variedade de nichos ecológicos e superfícies distintas de colonização presentes na cavidade bucal. E por fim, o câncer é o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Agora, iremos falar sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal é de grande relevância por ser um dos principais cânceres em incidência no mundo. Pesquisas feitas pelo Globocan e pelo INCA revelam que o câncer coloretal é a terceira forma de câncer mais prevalente em homens e a segunda mais prevalente nas mulheres. Além disso, quando diagnosticado precocemente, o câncer coloretal é curável na maioria dos casos. A estimativa do INCA é que, entre os anos de 2020 a 2022, haja um incremento de 40 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil. Muitos estudos relataram a presença de bactérias orais de diversos gêneros no intestino de pacientes com este câncer e correlacionaram isso ao desenvolvimento de doença periodontal prévia. Dentre tais micro-organismos, os mais estudados por se acreditarem serem capazes de induzir a desbiose intestinal, que pode levar ao câncer coloretal, são Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum. Segundo a American Cancer Society, o câncer coloretal é todo tumor que se inicia no cólon ou no reto, que são porções do intestino grosso. Este câncer geralmente se inicia com a formação de pólipos na parede do cólon ou do reto, que são agrupamentos de células da mucosa que se proliferam de forma normal. Esses pólipos podem ser baixos e aplanados ou altos com formato de cogumelo. Dentre as evidências que relacionam o microbioma oral com o câncer coloretal, temos um estudo publicado no periódico da Associação Americana para a Pesquisa de Câncer relatou que pacientes com doença periodontal tiveram risco aumentado de 11 a 20% para o desenvolvimento de lesões percussoras do câncer coloretal. Várias pesquisas com diversos tipos de amostragem e métodos de sequenciamento que relataram a presença de bactérias orais no intestino de pacientes com câncer coloretal. Um estudo experimental com camundongos que demonstrou que a administração de alta quantidade de Porphyromonas gingivalis, uma das principais bactérias associadas à periodontite, leva à desbiose intestinal com a redução da proporção de bacteroides e o aumento de firmicutes. Essas evidências deixam mais que claro a influência da microbiota oral no desenvolvimento de câncer de intestino grosso. De maneira geral, os possíveis mecanismos de ação da microbiota oral na tumorogênese do câncer de cólon e de reto são 1. Exposição do intestino a bactérias orais através da bacteriomia ou deglutição. 2. O papel dos biofilmes polimicrobianos orais no cólon. 3. O perfil proteolítico de bactérias orais no cólon leva à degradação do muco intestinal. E 4. Propriedades moduladoras de resposta imune e anti-apoptóticas das bactérias orais no intestino. Os biofilmes são de grande relevância para o crescimento de micro-organismos, uma vez que bactérias em biofilme formam comunidades autoprotetivas. No intestino, biofilmes levam ao aumento do nível de metabólitos microbianos, muitos dos quais são agentes capazes de danificar o DNA de células do hospedeiro, como sulfeto de hidrogênio e acetaldeído. No entanto, o efeito patogênico do biofilme intestinal com associação de bactérias orais é mediado pelo perfil proteolítico de algumas bactérias orais que possuem a capacidade de degradar o muco, o que possibilita a invasão de micro-organismos na camada interna do muco que, em condições de eubiose, não é habitada, potencializando assim a interação entre micro-organismos e epitélio intestinal. Eventualmente, essa degradação pode levar ao contato da microbiota com a parede intestinal e desencadear uma adesão entre bactérias e células epiteliais do cólon, o que é altamente prejudicial para o intestino.
A capacidade de alguns micro-organismos em modular a resposta imune ou de inibir a apoptose é o que está envolvido diretamente com a carcinogênese. A P. vaginalis e a F. nucleatum, duas bactérias orais que têm sido fortemente associadas ao câncer coloretal, possuem fatores de virulência já bastante conhecidos que são capazes de induzir respostas inflamatórias e apoptóticas. Ademais, já está mais que estabelecido que o intestino inflamado é um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento de tumores. Evidências têm apontado o papel da Porphyromonas gingivalis também na metástase. Essas evidências indicam que essa bactéria pode induzir a degradação de junções oclusivas e de membrana basal, possibilitando a migração de células tumorais para outras localizações do corpo. O segundo câncer que iremos falar é sobre o câncer pancreático. Segundo pesquisas feitas pelo INCA, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade por conta do diagnóstico tardio. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e 4% do total de mortes causadas pela doença. Os micro-organismos que estão associados ao câncer pancreático são os periopatógenos orais, como o Fusobacterium nucleatum e a Porphyromonas gingivalis. O câncer de pâncreas tem sido dos tipos de câncer mais amplamente estudados na busca de associação entre alterações no microbioma oral e doenças. Os gêneros Porphyromonas e Fusobacterium foram associados ao câncer na maioria dos estudos realizados. Em um estudo de caso controle, encontrou-se que o transporte de patógenos orais Porphyromonas foi associado a um risco aumentado de câncer pancreático, enquanto a Fusobacterium e seu gênero Leptotrichia foram associados à diminuição do risco de câncer de pâncreas. Isso mostra que ainda não há consenso na literatura. Câncer pulmonar. Segundo o INCA, é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. Além do câncer de pâncreas, estudos mostram que o câncer de pulmão também está relacionado com alteração no microbioma oral, sendo os gêneros Porphyromonas e Fusobacterium os principais associados à doença. Além desses dois, no caso do câncer de pulmão, o gênero Veillonella apareceu associado à maioria dos estudos. Câncer oral. De boca. É o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região sudoeste. A maioria dos casos é diagnosticado em estágios avançados, segundo o INCA. No slide é possível ver uma imagem ilustrativa de como se é feito o autoexame para se tentar um diagnóstico precoce. Espécies como Streptococcus actinomyces, Corybacterium, Enterococcus estão significativamente aumentados nos tecidos tumorais de língua quando comparados ao normal. O aumento da abundância de espécies de lactobacillus foi relatado na saliva em estágios avançados do tumor. Algumas espécies que foram altamente abundantes nos controles saudáveis diminuíam significativamente com o desenvolvimento do carcinoma de células escamosas orais. Na progressão do carcinoma, a abundância dos patógenos periodontais, como Fusobacterium, Prevotella e Alloprevotella, aumentou progressivamente, enquanto a abundância do Streptococcus diminuiu progressivamente. P. pasteri pode ser um marcador bacteriano útil para o diagnóstico deste carcinoma, já que está presente em abundância na saúde. Periodontite frente ao câncer. Nós encontramos uma alta prevalência de periodontite como fator de risco para câncer de diferentes tipos. Além dos periopatógenos mais conhecidos, encontramos outros relacionados, como Filifactor alucis, podem conduzir a carcinogênese oral mediada pela periodontite por ser capaz de modular a resposta da célula hospedeira por meio da ativação de oncogenes. Em uma meta-análise de Corbella, constataram que a população de nunca fumantes com doença periodontal tem maior risco de desenvolver cânceres hematopoéticos e linfáticos. Os cânceres pancreáticos, pulmonares e colos retais também mostram uma correlação positiva com a doença periodontal.
Ademais, iremos ressaltar um pouquinho sobre as bactérias Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum. Como esses são os dois principais patógenos relacionados ao nosso tema, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Segundo Chattopadhyay, Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum induzem a produção de citocinas inflamatórias, proliferação celular, que de forma desorientada leva ao câncer, e inibição de apoptose, invasão celular e migração por meio de alterações genômicas da célula hospedeira. Esses patógenos mostraram-se correlacionados com o câncer oral e poderiam ser usados como biomarcadores para os estágios iniciais da doença. Por fim, as informações retiradas do INCA foram colocadas aqui por um motivo. A maioria dos cânceres é letal, por ser descoberto em estágios já avançados ou mesmo sendo de alta incidência, ainda não há como prevenir. O estudo da associação do microbioma oral com o câncer tem o objetivo de tentar obter métodos confiáveis para diagnóstico precoce de câncer visando seu tratamento e recuperação de forma rápida e com maiores chances de sucesso. Por isso, é tão importante fazer esse mapeamento da microbiota oral e correlacioná-la das mais diversas formas com os mais diversos tipos de câncer para que se possa obter biomarcadores para determinarmos estágios da doença. O benefício dessas descobertas não apenas será na saúde e expectativa de vida do paciente, mas também no bolso dele, uma vez que o impacto econômico do câncer no Brasil é altíssimo. Segundo Mariana Cancela, do INCA, custos indiretos da mortalidade prematura por câncer no Brasil representam 0,2% do PIB brasileiro em 2016. Devemos refletir sobre essas conexões. Ainda tem muitos âmbitos desconhecidos que podem salvar milhares de vidas. Obrigada pela atenção, esperamos que tenham gostado da apresentação.